E vamos para a nossa próxima aula de literatura, que agora é sobre o romantismo, que na minha opinião é uma das melhores escolas, é uma que eu mais gosto, né, particularmente, e tenho certeza que vocês também vão gostar. Eu já deixei aqui o ping-pong, mas vamos falar dele daqui a pouquinho. Olha só, quando é que se inicia o romantismo no Brasil? O romantismo, ele é uma escola literária do século XVIII. Ele vai ter início no ano de 1836, com a publicação de Suspiros e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Beleza? Mas por que surgiu o romantismo no Brasil? Simples. Os escritores, os autores brasileiros, eles viram uma necessidade muito grande de ter uma literatura brasileira propriamente dita. Porque até então, as literaturas, as obras que estavam sendo feitas aqui, elas eram muito de cunho europeu. E eles não queriam mais isso. Poxa, estamos no Brasil, vamos escrever uma coisa mais brasileira, vamos representar o país dentro da nossa literatura, dentro dos nossos escritos. Por isso que até então fala-se, né, que o romantismo, as obras do romantismo, são diferentes de todas que existiram até o momento, porque nelas são apresentados, são representados aspectos brasileiros que nas outras até então não haviam, beleza? Então, olha só, o romantismo, o homem romântico, ele quer uma literatura que seja mais brasileira, com aspectos mais brasileiros, mas ele também gosta de coisas assim que entra no ping-pong. Por quê? Porque o homem romântico, ele é contra os conceitos do racionalismo e do iluminismo, que eram conceitos árcades. Então, como ele é contra isso daí, ele vai rejeitar o arcadismo, ele vai falar mal dos árcades, eles não querem saber dos árcades, porém, eles vão resgatar alguns preceitos barrocos, como, por exemplo, a religião. Porque lembra, o Árcade, o homem Árcade, ele tinha sim uma religião, ele tinha uma fé, só que a fé dele era depositada na natureza. Enquanto que o homem barroco, ele tinha uma fé mais religiosa, uma fé mais cristã, né? Assim, não tratando de religião, novamente falando, mas ele tinha uma fé que não era na natureza, né? Era uma religião de fato. Então, o homem romântico, apesar da dualidade do barroco, ele resgata isso daí. Então, diz-se que o homem romântico, ele é mais religioso. Ele tem uma proximidade maior com Deus, entende? Fora isso, ele resgata também o conforto, né? Tanto que as obras do romance. Ai, gente, desculpa. Tanto que as obras do romantismo, elas vão se preocupar muito com o leitor. Elas vão ser pensadas no leitor. E se preocupam ali com o dinheiro, com o povo. Por isso que resgata ali alguns conceitos barrocos, tá bom? Mas beleza, então como que era o homem do romantismo? Ai, gente, desculpa. Como que era o homem do romantismo, então? Simples, o homem do romantismo, ele era um homem sonhador, ele era um homem idealizador, ele amava as mazelas da vida. Lembra que eu falei para vocês na outra aula sobre a associação de personagem ao homem da escola literária que nós estamos estudando? Então, para o romantismo, eu associo Peter Kavinsky, daquele filme de Todos os Garotos que Já Amei. Para Todos os Garotos que Já Amei. O homem do romantismo, ele é basicamente Peter Kavinsky. Ele é cheio de romance, ele curte as mazelas, ele é leve, sabe? Ele tem lábia, é um cara com lábia, ele sabe conversar, sabe? Ele é o tipo Peter Kavinsky. E aí, tá, mas como que é essas obras, então? Quais são as características dessas obras e desse Peter Kavinsky, gente? Pra que seja, de fato, Peter Kavinsky. Simples. As características serão baseadas naquele famoso clichê adolescente. Tipo, para todos os garotos que já amei. Vocês vão ouvir muito falar sobre esse filme. Gente, é um filme que eu gosto muito, seguido, obviamente, por Orgulho e Preconceito, que também é um clichêzinho ali, não tanto talvez, mas é um clichêzinho ali que a gente gosta, né? Mas vamos voltar
aqui vamos focar nas características do romantismo. Então, ó, quais serão as características românticas? O saudosismo, a subjetividade, o platonismo, a idealização da mulher, culto à natureza. Ué, mas peraí, professora. Acabou de falar que eles rejeitavam os conceitos árquicos e eles fazem culto à natureza? Pera lá. Lembra o Luan Santana? Eu, você, dois filhos... Pois é. O homem do romantismo, ele também queria uma vida como o Luan Santana. Por isso, tá vendo? Outra pessoa pra associar ali, Luan Santana. Ele queria, apesar de gostar do conforto, ele queria, pra ele, tava ótimo. A pessoa que ele amava, ali um violãozinho, sentado debaixo da árvore, entendeu? Pra ele tava tudo perfeito dessa maneira. Por isso que... pra mim, eu gosto de associar o Peter, gente. Kavinsky. Então, ó, religião, ufanismo, indianismo e religiosidade. Essas são as características do romantismo. Anotem essas características, eu vou repetir para vocês. Saudosismo, subjetividade, platonismo, idealização da mulher, culto à natureza, religião, ufanismo e indianismo. Anotem isso daí, tá? E se vocês quiserem ter um contato maior com o romantismo, é só assistir um clichê adolescente, já vocês vão entender tudo perfeitamente bem. Pesquisem aí algumas obras de arte também dessa época, que vocês vão entender ainda melhor como que funcionava tudo, tá? Nós vamos falar de algumas obras daqui a pouquinho. Bom, lembra que eu falei? Que eu falei que o romantismo é dividido em 3 fases ou 3 gerações? Pois é, a primeira geração é a geração indianista. Mas o que isso significa? Bom, a geração indianista ou nacionalista, né? Também nacionalista, ela traz o índio como um super-herói. Mas como que eles vão fazer isso? Se eles beberam águas do barroco, eles também bebem algumas aguinhas aqui do quentismo, tá? Porque o quentismo tem lá falando sobre o índio e aí eles pegam algumas coisinhas ali também. E o índio é retratado como um super-herói. Professora, mas por que isso? Porque é tipo o Capitão América nos Estados Unidos, entendeu? Seria o índio aqui no Brasil. É essa representação que eles queriam trazer. É o que representa o Brasil. Eles queriam trazer algo que representasse dentro das obras, mas não podia ser um homem de Portugal, porque como que o português ia representar o Brasil? Então, eles pegaram, obviamente, um nativo, o índio. Então, primeira geração indianista ou nacionalista, beleza? Trazendo o índio como um super-herói, como um herói idealizado, exaltando a pátria brasileira. E aí nós temos alguns autores principais ali que compuseram ali, né, que fizeram parte do indianismo, da primeira geração indianista. Então vamos falar um pouquinho deles e eu já volto mostrando as obras. Eu trouxe alguns livros, alguns textos aqui para vocês. Então olha só, primeiro autor, José de Alencar. Gente, esse é o principal autor do indianismo, da primeira geração do romantismo. Professora, mas não foi Gonçalves de Magalhães? Sim, foi Gonçalves de Magalhães que iniciou o romantismo do Brasil e foi Gonçalves Dias que espalhou esse romantismo pelo Brasil. Mas José de Alencar, ele escreveu uma obra muito importante que se chama Iracema, que é essa daqui. Essa edição aqui da Ciranda Cultural que eu trouxe para mostrar para vocês. Gente, Iracema, infelizmente, vai ficar espelhado se eu fizer ali na lousa. Eu vou tentar fazer pra vocês. Vou tentar fazer. Ó. Lembra? Os autores, eles queriam trazer uma obra que não tivesse muito a ver ali, ou nada a ver. Iracema. Que não tivesse muito a ver ali, ou nada a ver, com a Europa. Então, José de Alencar
pensou, pô, posso fazer uma brincadeira aqui, um joguinho de letras aqui com a palavra, não é mesmo? Então, ó, Iracema, se você misturar, se você trocar a ordem, vai ficar a, me, ri, cá. Escrevam Iracema e troquem a ordem das palavras. Vai formar a palavra América. Para que isso? Para concretizar o que eles haviam dito, de que eles fariam uma obra que fosse brasileira. Então, até o nome ali da Índia, Iracema, ficou como América, né? Ela representa uma obra da América, que é onde nós vivemos, né? América do Sul. Então, olha só. Do que se trata esse livro? Se trata de uma índia que se apaixonou por um português, e aí vocês vão ter que terminar de ler o livro, porque eu não vou contar a história, mas esse livro é muito importante. Esse livro, essa edição aqui, eu gosto muito, gente. Ela tem, só um minuto. Questões, olha só, questões comentadas, que caem em Enem, que caem em vestibulares. Então, pessoal, desculpa, tá? Eu tô fazendo assim, tá coçando aqui. Mas olha só, pessoal, leiam esse livro. É um livro super curtinho, é gostosinho de ler, é leve. Leiam. É o principal autor e a principal obra da primeira geração indianista, beleza? Depois nós seguimos ali com um dos autores, que é Gonçalves de Magalhães, né? Que foi o que deu início ao romantismo no Brasil. Gonçalves Dias, que foi o que espalhou o romantismo no Brasil, e aí tem um texto dele super conhecido que eu já vou falar para vocês, e tem Teixeira e Souza, que também é muito importante, né? Um autor muito importante aqui no Brasil, tá bom? Eu trouxe alguns outros livros aqui do José de Alencar para mostrar para vocês. Eu trouxe A Pata da Gazela. Esse não é tão falado, pessoal, mas é um livro muito bom para vocês entenderem como que é a escrita do José de Alencar, tá? Esse livro aqui, ele conta a história de uma moça, de um rapaz que se apaixonou pela pegada de uma moça, só que foi a moça errada. Ele confundiu ali a moça, só que ele só descobre depois. É um livro bem engraçado também, tá? E eu trouxe aqui para vocês também, esse livro já é um pouco mais falado, que é As Minas de Prata, também de José de Alencar. E eu trouxe um outro. Será que tá por aqui? Ah, aqui, ó. Eu trouxe essa edição em História em Quadrinhos, do José de Alencar também, que chama Senhora. Super vale a pena ler também, tá? É a mulher, o cara se vende, tava noiva com ela, mas aí ele acaba se vendendo. Gente, leia. É um livro muito bom. Olha, eu falei 13, eu trouxe 4. Humanas. Trouxe 4 livros aqui do José de Alencar para vocês lerem. Leiam, mas dê prioridade ao livro Iracema, tá? Dê prioridade a Iracema, porque é o livro que mais cai aí nas provas. E agora, né, como eu disse, eu vou trazer aqui para vocês um texto do Gonçalves Dias e vocês já vão saber como é que chama. Gente, olha só. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canto o sabiá. Gente, isso daqui é a canção do exílio de Gonçalves Dias. Quando Gonçalves Dias escreveu esse texto, se não me falha a memória, ele estava em Portugal e ele via que era em Portugal, se eu não me engano. Eu vou corrigir, se eu estiver errado eu corrijo para vocês. Mas e ele via que Portugal, que lá onde ele estava,
não era como o Brasil. E aí ele pega e escreve a Canção do Exílio. E se a gente a gente não vai poder fazer isso, a gente não tem tempo para fazer isso, porque se trata de um resumão. Mas uma próxima vez, em um próximo momento, nós vamos analisar esse e outros poemas e outras obras, e vocês verão como que é profundo essa Canção do Exílio. Inclusive, se vocês puderem, leiam, tá? Leiam novamente aí quando vocês estiverem estudando, e marca essa Canção do Exílio como sendo muito importante também, tá? Para vocês poderem depois se lembrar no momento de realizar as provas, tá bom? Então essa foi a primeira fase do romantismo. Vamos para a segunda fase. Pessoal, a segunda fase do romantismo, né, ou segunda geração, tem início ali em mais ou menos 1850, e ela é conhecida também como mal do século, geração mal do século. Isso porque nessa época muitos autores estavam acometidos de tuberculose, inclusive o principal autor, que é Álvares de Azevedo, eu trouxe um livro dele aqui, ele morre aos 18 anos com tuberculose, tá? Por isso é chamada de mal do século. Mas olha só, eles tentam representar o mais próximo possível, todos os autores dessa geração, eles tentam representar o mais próximo possível do que essa geração, que essa escola significa. Só que dessa vez, nessa segunda geração, diferentemente da primeira, que não sofreu tantas influências portuguesas, essa geração, ela é influenciada por Lord Byron, que é tipo Shawn Mendes, tipo sei lá, um Justin Bieber, tipo, sabe? Deixa eu ver se eu encontro outro cantor. Tipo esses cantores famosinhos. Tipo, o cara inventava alguma coisa, todo mundo copiava. Entenderam? Então, eles vão criar... Lord Byron, ele era muito melancólico, tá? Os poemas dele eram muito melancólicos. E aqui no Brasil, os autores seguem eles seguem essa linha, né, da melancolia. E eles escrevem também textos, assim, dentro de suas obras, textos com aspectos sombrios, macabros, escrevem sobre morte. Inclusive, eu trouxe aqui, ó, o principal autor, Álvares de Azevedo, eu trouxe a principal obra dele, que foi Noite na Taverna. E, gente, esse livro aqui, vocês precisam ler. Não é um livro que eu recomendaria, tá? Mas, como professora de literatura, vocês têm sim que ler esse livro. Mas ele traz alguns contos, né? Alguns contos... como que eu posso descrever ele para vocês? São pessoas que estão no cemitério e cada uma conta contos, mas são contos das pessoas que estão ali no cemitério, sabe? Na taverna. Gente, é um livro... Leiam. Quais são as características da geração mal do século ou geração ultra romântica? Porque lembra da melancolia de Lord Byron? Então, aqui se a galera não conseguisse o que elas queriam, eles amavam a pessoa, gaguejei de novo. Eles idealizavam a pessoa, eles idealizavam a mulher, era uma mulher super inalcançável, era um amor super surreal, mas eles idealizavam aquilo, e se eles não conseguiam alcançar aquilo, a solução para eles era a morte. Simplesmente, tá? E quais são as características dessa geração? Dor, sofrimento, angústia, depressão, culto à morte, idealização da mulher, amor platônico, subjetivismo e egocentrismo, além do desvaneio, do erotismo e dos sonhos, tá? A galera era muito sonhadora. Então, olha só, vou repetir ali as características. Vamos lá. Dor, sofrimento, angústia, depressão, culto à morte, subjetivismo, idealização da mulher, amor platônico, egocentrismo, desvaneio, erotismo e sonhos. Essas são as principais características. Tá? Os autores dessa época, eles vão passar por aquele momento gótico. Quem é um pouquinho mais velho aí vai lembrar da época do gótico, né? Que não faz tanto tempo assim. Pois é, surgiu dali, tá? Surgiu dessa geração. Bom, então, como eu falei ali, Álvares de Azevedo é um dos principais autores, na verdade, o principal autor
com essa obra A Noite na Taverna, e morreu ali com tuberculose, mas há outros autores aqui, como Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Junqueira Freire e, enfim, né, o mais importante, novamente, Álvares de Azevedo. O que vai haver aí dentro dessas obras? O que vai haver nessa segunda geração do romantismo? O desapego do nacionalismo. Lembra, na primeira geração, a galera queria um negócio muito nacional, muito pátria brasileira. Já a segunda geração, eles têm o desapego do nacionalismo. Lembra? Influenciados por Lord Byron, né, gente? Já está influenciado pela Europa, então já tem um certo desapego, já começa por aí. E aí eles desapegam, de fato, do nacionalismo, eles têm uma visão totalmente negativa do mundo e da sociedade e tem esse grande pessimismo dentro deles, tá? Então, palavras-chave aí da segunda geração seria angústia, negatividade, morte, sofrimento, mas ainda tem o ultra-romântico, tá? E passando disso, vamos para a terceira geração romântica, né, do romantismo, a terceira fase, que se chama candoreira. E essa já começa aí como uma transição para o realismo. Bom, vamos lá. O romantismo, a terceira fase, a terceira geração do romantismo se inicia em 1865 e 1870, mais precisamente, que marca o início ali dessa transição, tá? Mas vamos lá. Essa geração, ela é influenciada por Victor Hugo e outros pensadores, outros escritores. E aqui eles lutam contra a monarquia e lutam pela abolição dos escravos. Por isso que já tem essa transição para o realismo. Porque é aqui que eles começam a lutar pela liberdade dos escravos, pela abolição escravocrata. E também eles lutam contra a monarquia. Poxa, dá o Brasil é nosso, libera ele para nós. Entendeu? Era tipo isso. E diferente da segunda geração, esse é o meu resumo. Diferente da segunda geração, aqui o amor é acessível. Lembra, na segunda geração era tudo inalcançável, e se eles não conseguiam, eles morriam de amor. Aqui não, aqui a galera já luta, já tem causas mais sociais, mais políticas, o amor já é acessível, eles lutam contra a pressão e a ignorância, a opressão, desculpa. Eles lutam contra a opressão, contra a ignorância. Então aqui a galera já tá mais assim, ó, já tá mais, pô, vamos acordar, vamos começar a acordar, sabe? Eles já estão mais assim. Então, ó, marca aí as características que eu acabei de falar, mas não disse que eram características. Marca aí, amor acessível, causas políticas e sociais, luta contra opressão e ignorância. Os textos dessa época, as obras da terceira fase, da terceira geração romântica, elas são marcadas por críticas sociais, tendo como principal autor Castro Alves. Deixa eu ver, eu não separei o texto de Castro Alves, já achei aqui, pessoal. Castro Alves, ele é o poeta, ele é conhecido, né, como poeta dos escravos. Ele escreveu Navio Negreiro, que é um texto super conhecido, pesquisem esse texto, leiam, porque isso também cai muito em provas, em Enem, enfim. E, bom, eu vou ler um texto dele, não é Navio Negreiro, tá bom? Eu vou ler um outro texto dele que chama Adeus, de Teresa. Olha só. A vez primeira que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus e amamos juntos. E depois na sala, adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala. E ela, corando, murmurou-me adeus. Uma noite, entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saía um cavalheiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse, conservando-a presa. E ela, entre beijos, murmurou-me adeus. E aí o texto continua, não vou ler o texto inteiro, porque senão vai ficar uma aula muito extensa, e nós estamos focando aqui no resumão. Mas esse texto aqui, eu li para vocês por quê? Porque esse poema, ele não se trata da abolição escravocrata, apesar do
Castro Alves ser o poeta dos escravos e ter escrito, né, o mais famoso poema da geração, que é o Navio Negreiro. Mas isso daqui eu li para vocês para que vocês tenham em mente sempre que as coisas não acontecem, como eu já disse, na noite para o dia. Ele não chegou escrevendo o Navio Negreiro, não. A gente estava passando pela fase ultrarromântica ainda. Entendeu? E daí começou a mudança de pensamento e os autores começaram a escrever e a lutar por algo diferente, por algo melhor. E aí surgiu o Navio Negreiro, beleza? Então vamos lá, pessoal. Bom, é uma geração idealizada? Sim. Porque nós ainda estamos no romantismo, mas é uma geração que já está acordando. Então, eles querem a liberdade de expressão política, social e romântica, além da emocional, tá? Anotem isso. Os autores, além da luta contra a opressão, da luta contra a ignorância, eles também lutam para ter liberdade de expressão política, liberdade de expressão social, liberdade romântica e liberdade emocional, tá bom? E aí, em 1870, já há a substituição ali do trabalho escravo pela mão de obra livre, né? Já há não, mas já começa. Então, por isso que já começa aí, por isso que nós falamos que é uma fase, né? Uma geração de transição entre romantismo e realismo, ok? Pessoal, então olha só. Essas foram as 3 gerações românticas, né? As 3 gerações do romantismo. Primeira geração indianista ou nacionalista, segunda geração mal do século ou ultra-romântica e terceira geração candoreira. Leiam os textos, leiam os livros. Eu trouxe um livro para falar para vocês. A gente estava falando de clichê adolescente ali na primeira geração, do clichê e do Peter Kavinsky. E eu trouxe um livro que não é brasileiro, tá? Eu trouxe Jane Austen, eu trouxe Orgulho e Preconceito, que é um dos meus livros preferidos, para mostrar para vocês que, apesar de serem países diferentes, algumas das características das escolas literárias, elas permanecem, mesmo que sejam diferentes países. Isso porque, só para confirmar o que nós dissemos ali na introdução e na primeira aula, de que as primeiras coisas acontecem na Europa e depois elas vêm para o Brasil, tá bom? Então, pessoal, leiam, assistam filmes. Assistir filme também é interessante, a gente consegue aprender bastante coisa, sim, desde que saibamos escolher, saibamos ali, né, fazer a escolha ali certa dos filmes que nós vamos assistir. Temos músicas, literatura sempre vai estar atrelada a filmes, a música, a obras de arte e arquitetura. Então pesquisem tudo isso de cada escola literária para que vocês possam fazer um bom estudo. Aproveitem essas aulas, voltem, assistam quantas vezes forem necessárias, façam um resumo de vocês e nós nos vemos na próxima aula agora sobre o realismo. Até mais!